Então vamos lá! Hoje nós estamos abrindo um novo quadro aqui no canal, que é simplesmente nós analisarmos cenas de séries e histórias reais que acontecem no dia a dia e relacionar elas com algum aprendizado ou com alguma coisa que nós aprendemos em vídeos anteriores, para você ver que isso de fato acontece. E eu não poderia começar essa série se não fosse com um dos meus personagens preferidos de toda a parte ficcional, né? Então um dos meus personagens preferidos é o Dr. House. E cara, pra quem não sabe, ele é um médico, infectologista, ele é o homem mais arrogante do hospital. E assim, cara, mesmo ele sendo arrogante, mesmo ele maltratando todo mundo, ninguém demite ele, ninguém gosta dele, só que ele tem um segredo, porque ele sabe utilizar uma das nossas leis do poder. Então ele tem literalmente esse livro aqui na palma da mão dele, e eu preciso que você entenda como tudo isso daqui faz sentido. Para quem acompanha a série, sabe que simplesmente Dr. House consegue desvendar os casos mais impossíveis e mais raros da medicina, e é por isso que ele é reconhecido em todos os Estados Unidos dentro do contexto da série. A grande questão é que ninguém gosta dele, porque ele é uma pessoa muito arrogante, ele sabe que ele é bom, e ele faz questão de jogar isso na sua cara diretamente ou também indiretamente. Ele quebra regras, ele desafia leis do hospital, ele desafia todos os princípios éticos, mas ele sempre consegue o que ele quer. E apesar de tudo isso, apesar de não ter habilidade política nenhuma, ele tem um departamento apenas dele. Então ele tem um departamento que foi inventado para ele, onde ele tem pessoas que trabalham para ele, que são médicos formados e que literalmente são como se fossem aprendizes dele. E a grande questão para ele conseguir se dar bem dentro dessa personalidade dele é porque ele consegue aplicar a lei número 11 das 48 leis do poder. Se você não tá lembrado, eu vou deixar no finalzinho do vídeo só para você clicar, para você ir assistir um pouquinho do que a gente conversa sobre a lei número 11 e você entender como aplicar na sua vida. Mas a lei número 11, ela fala o seguinte: aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Isso é muito interessante porque de fato você tem que aprender a ser indispensável no seu local de trabalho. Nós conversamos sobre isso em várias outras leis e tivemos vários relatos de várias pessoas contando histórias de familiares que eram indispensáveis e por quê? Se eles saíssem do trabalho, o trabalho inteiro colapsava. A grande ideia do Dr. House é exatamente essa. Ele, apesar de ser arrogante, apesar de ser uma pessoa que ninguém gosta, é muito vantajoso pro hospital manter ele lá simplesmente por conta do quão foda, desculpa a palavra, mas o quão bom ele é. Isso daí não é uma coisa que eu tô inventando da minha cabeça. Isso daí foi dito com todas as palavras pela doutora Cuddy em um dos primeiros episódios, em que ela simplesmente vira pro House e fala: você sabe que eu só te mantenho aqui porque a sua reputação é muito boa pra esse hospital. É mais ou menos isso que ela fala. Só que apesar disso, pro House chegar nesse patamar já de um senhor quase de idade e ser indispensável dentro do hospital a ponto de ele não ser demitido por problema nenhum, ele precisou percorrer um caminho muito grande. E nós que estamos aqui conversando sabemos que nós estamos muito distantes disso. Eu, por exemplo, sou muito jovem, você deve ser muito jovem, deve estar no começo da sua carreira também. Então assim, não tem como agora nós sermos indispensáveis. Então querer dar uma de Dr. House não tem como. Então nós temos que construir nossa carreira com base na ideia do cortesão perfeito, que foi também uma das leis que nós conversamos nos outros vídeos, que é a lei número 24. Então você pode pegar o seu livro e abrir na página 241 para você dar uma lida nessa lei, ou também assistir o nosso vídeo que nós temos aqui sobre como você vai conseguir encantar as pessoas ao seu redor. Então, chegando no momento em que você se torna indispensável, talvez você possa utilizar o efeito do Dr. House. Só que o grande problema que eu quero que você entenda é: o grande efeito do Dr. House é que, apesar de ele ser uma pessoa brilhante, apesar de ele ser uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, apesar de ele ser uma pessoa extremamente poderosa dentro do trabalho dele, e apesar de não ter ninguém capaz de substituir ele, eu preciso que você entenda que tudo isso tem um grande peso simplesmente porque ele é extremamente arrogante. O grande contra disso é que o House ele tem menos amizades. O House, ele afasta as pessoas dele. Pode ser por conta de uma depressão, pode ser por conta dos vícios dele, pode ser por conta da dor da perna dele, mas o House, ele afasta as pessoas que estão perto dele. As pessoas querem se tornar amigas dele, as pessoas querem fazer o melhor por ele, só que ele vai lá e afasta essas pessoas. Então, eu espero que você já tenha assistido um pouco da série. Se você não assistiu, vai ter um pouquinho aqui de alguns conteúdos em relação a essas 4 personagens aqui, mas nada que vai atrapalhar todo o desenrolar da sua série. E eu quero que você entenda o seguinte: o problema não é ele ter menos amizades. O problema é que as amizades que restam, que tentam ajudar ele, são as pessoas que vão sofrer. Então eu preciso que você entenda o poder do que nós chamamos de ambiente. Se você está próximo de uma pessoa que é caótica, essa pessoa vai te levar para baixo.
Isso daqui também está muito bem descrito em uma das 48 leis do poder, que é a lei número 10, contágio. Evite o infeliz e o azarado. A grande ideia é que quanto mais próximo você estiver de uma pessoa infeliz ou de uma pessoa azarada, isso vai influenciar o seu ambiente e você vai estar suscetível a coisas ruins acontecerem com você também. E a grande questão é que, de fato, durante toda a série isso acontece com vários personagens que eram muito ligados ao Dr. House de alguma maneira. Sejam eles subordinados, sejam eles amigos e sejam eles pessoas próximas a ele querendo ajudar ele. Um exemplo disso é a Doutora Cuddy, que tenta ajudar o House com toda a questão de pedir pra ele usar o jaleco, de pedir pra ele pedir desculpa pro cara lá que tinha dado milhões e milhões de dólares pro hospital. O House briga com o cara, o House encontra problemas e o hospital acaba perdendo esse dinheiro dessa doação por conta da personalidade arrogante do Dr. House. Uma outra pessoa, por exemplo, o Dr. Wilson, que perde ou chega muito próximo de perder todo o dinheiro dele ou até a licença médica por tentar proteger o Dr. House na questão toda da falsificação de receitas para o House conseguir manter o vício dele. Uma outra pessoa é o Dr. Foreman, que é um dos subordinados do House e que ele tenta sair do hospital, pede demissão para conseguir um outro emprego para não se tornar igual ao Dr. House. E na grande questão é que, apesar de ele ser um grande neurologista, apesar de ele ter um currículo extremamente bom, vários hospitais não querem contratar ele justamente porque ele trabalhou com o Dr. House. Então eles imaginam que essa pessoa que trabalhou com o House é uma pessoa imprudente, uma pessoa que foge aos princípios éticos, é uma pessoa extremamente arrogante. Então ele acaba sendo contaminado pelo ambiente do Dr. House e acaba perdendo oportunidades de emprego que ele teria, que melhorariam a qualidade de vida dele. E uma outra pessoa, e a mais prejudicada de todas, principalmente junto com o Dr. Wilson, é a Doutora Amber, né? Que em um momento de devaneio do House, eu não lembro direito qual foi a situação, por que isso aconteceu, mas ele liga pra Amber, a Amber vai ajudar ele, entra no ônibus, e nesse ônibus ela sofre um acidente, eu não vou contar pra vocês qual acidente que é, senão vai estragar todo o decorrer da história, mas ela vem a óbito, né? E isso daí literalmente acaba com a vida do House e acaba com a vida do Wilson, que era o namorado dela. Então perceba que as pessoas em volta do Dr. House, elas acabam sendo prejudicadas simplesmente ou por atitudes dele diretamente ou por atitudes indiretas dele em relação ao ambiente, em relação às pessoas e como as demais pessoas ao redor projetam o preconceito em relação às pessoas que são amigas do Dr. House. Porque afinal de contas, lobo não anda com ovelha. Então se existem várias pessoas andando com ele, é porque essas pessoas minimamente elas são parecidas com ele. Então tenha muito cuidado com o seu ambiente. Eu quero que você perceba o quanto que isso daqui é poderoso. Nesse vídeo nós conversamos sobre diversos assuntos e eu sei que você aprendeu alguma coisa com isso daqui, por isso você vai deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque olha só uma coisa interessante, você pode ser indispensável, você pode ser muito foda, só que independentemente disso, se você não acabar se prejudicando de alguma maneira, você vai prejudicar as pessoas ao seu redor. Só que mais importante do que isso, eu quero que você entenda que se você se depara com uma pessoa que é uma pessoa tóxica, que tem um ambiente tóxico, que literalmente ela faz jus ao efeito Dr. House, do jeitinho dela, você precisa se afastar. Porque afinal de contas, se você ficar próximo dessa pessoa, você vai estar no ambiente dessa pessoa, isso vai te influenciar de uma maneira direta ou indireta, da mesma forma que influenciou todos esses personagens que eu citei, e são apenas alguns dos que eu poderia citar de toda a série. Então, espero que você tenha entendido todo esse conceito. A gente se vê daqui a alguns dias no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas tudo isso daqui é para você ascender na sua vida e se tornar uma pessoa melhor e não cair nesses erros que nós costumamos cometer ou cair também. A gente se vê então no próximo vídeo e até lá.